Porto e Baixada. Oferecimento: Praticagem de São Paulo, segurança, tecnologia e produtividade a serviço do Brasil. E Ecoporto, a força que movimenta. E aí, tudo bem? Como você tá? Começando o nosso último programa Porto e Baixada do ano de 2025. Foi demais ter você por aqui. Aliás, para quem ainda não me conhece, eu sou o Felipe Folli. Se você já sabe quem eu sou, é porque você assistiu e muito. Hoje, uma retrospectiva com as principais matérias, principais manchetes sobre o nosso segmento portuário e a nossa região. Preparado? Aperta os cintos e... Começou Porto e Baixada. A gente já tem que começar a nossa retrospectiva Porto e Baixada falando sobre o leilão que definiu a empresa responsável pelo túnel tão sonhado Santos-Guarujá. A gente sabe que muitas dúvidas apareceram sobre a viabilidade, como ia ser feito, a responsabilidade, e aí? A gente agora tem a definição disso e, lógico, uma matéria super especial mostrando como essa definição ocorreu. Bora aí! A vencedora do leilão na B3 foi o conglomerado português Mota Engil. O contrato de concessão de 30 anos contempla a construção, a operação e a manutenção do empreendimento. A expectativa é que a obra gere cerca de 9 mil empregos e que fique pronta em 2031. O projeto é uma parceria público-privada, com custo estimado em quase 7 bilhões de reais. A maior parte será paga pelo governo do estado de São Paulo e pela União. O túnel que vai ligar Santos ao Guarujá vai ter ao todo 1,5 km de extensão, sendo quase 900 metros submersos. Para ir de uma cidade a outra, atualmente só tem 2 jeitos. Pela rodovia, o que leva 50 minutos, ou de balsa, que pode demorar horas, dependendo da fila. Pelo túnel, a travessia vai levar 2 minutos. A promessa é baratear o frete dos caminhões, que acessam o Porto de Santos, mesmo com o pedágio que será cobrado. A estrutura será construída com uma técnica de encaixe. Grandes módulos de concreto serão pré-fabricados em terra firme e depois afundados. O túnel vai ter 3 faixas em cada sentido, com espaço para circulação de um VLT, além de ciclistas e pedestres. Outra notícia que impactou muito nesse ano foi que o nosso porto foi considerado por uma revista super conceituada como um porto com maior movimentação de containers da América Latina. O número é de 2024, mas o prêmio foi agora para 2025. Para você ter uma ideia, foram mais de 5 milhões de containers movimentados no ano. Olha aí. O Porto de Santos é oficialmente o maior porto da América Latina em movimentação de containers, segundo a revista especializada Lloyd's List. O complexo portuário santista ultrapassou gigantes do setor, como o Porto Colón, no Canal do Panamá, além de outros grandes portos internacionais. Os dados referem-se a 2024, quando o complexo movimentou 5,4 milhões de contêineres de 20 pés, um crescimento de 14,7% em relação a 2023. Santos foi o único porto brasileiro entre os 100 maiores do mundo citados na lista, subindo 6 posições frente à edição anterior, saltando da 43ª posição para a 37ª. A expectativa é que este número continue a crescer. Nós estamos comemorando aqui em Santos que nos últimos 3 anos, a cada ano a gente vem crescendo quase 10% no volume de TEUs, no volume de containers movimentados. Isso graças à nossa Interlândia, que nós temos um centro consumidor muito forte, e também a Interlândia, que favorece a exportação que passa aqui por Santos. Só para que vocês possam ter uma ideia, 95% do algodão produzido lá na Bahia, ele vem para Santos e é daqui que vai para tantos países do mundo. Todas as cargas que chegam por Santos ou que saem de Santos containerizadas, elas têm tido um aumento expressivo. No ano de 2023, foram 4,8 milhões de TEUs. Já em 2024, foram 5,4 milhões. E esse ano,
mesmo com o tarifaço, nós estamos batendo recordes em cima de recordes todos os meses, inclusive agora em agosto, pós início do tarifaço imposto pelo presidente americano. Isso nos leva a crer que para os próximos anos, com todos os esforços que a comunidade portuária, que os terminais portuários aqui de Santos estão empreendendo com novas tecnologias, com adensamento de novas áreas, em breve com a licitação do Tecon Santos 10, nós vamos continuar nesta crescente para atender a demanda tanto dos produtos que chegam aqui no Brasil, quanto os produtos de exportação. Aconteceram grandes eventos nesse ano e um que vale a pena a gente destacar é o Porto Hack Santos. Estou recebendo Marco Riveiros e a Juliana Rodrigues, que vão falar agora para a gente do Porto Hack Santos 2025. Falar boa noite, bem-vindos aqui ao nosso TH Mais Cidade. Falar um pouquinho deste evento, que este ano teve a edição online, né? Vamos deixar ela falar primeiro, claro. Pode ser? Boa noite, bem-vinda. Boa noite, obrigada pelo convite. Bem, o Porto Hack Santos é uma realização da Bitrai, é uma festa tecnológica pra gente. Muito bacana, né? É muito bacana, é uma interação incrível entre os mentores, muitos deles são associados da Bitrai, eles trazem essa experiência de muitos anos no nosso dia a dia do Porto, com esses jovens talentos, né, que estão participando. É uma festa que a gente promove todo ano com o Instituto Amigu, que é um parceiro desde o início do Hack, desde o início e segundo vitalício. Vitalício. É isso aí. E esse lado da Bitrai traz também uma parte social junto com o Amigu, que é muito bacana. É trazer o jovem para a realidade do Porto. É verdade. Nós temos que é a nossa realidade. É a nossa realidade. E assim, e o que eu percebo, eu que sou da área de TI, a gente tem muita dificuldade em reter esses talentos. Então é muito importante esse papel que o Bob está fazendo do Porto para o Futuro. Porto para o Futuro, desculpa, Porto para o Futuro, porque mostra para o jovem que a possibilidade de ter uma construção profissional aqui no Porto. É verdade. E com TI. É verdade. E para o Instituto Amigu deve ser sensacional fazer parte deste projeto, este ano com a edição online. Tem também a edição presencial, né? Sim, sem dúvida. Assim, para nós foi uma oportunidade incrível em 2019, quando a Abitra trouxe o desafio de construir um evento, uma festa de TI para comemorar seus 30 anos. Olha. E aí nós trouxemos para dentro desse processo, dentro desse objetivo da Bitrai, que não só era uma festa de TI, mas como trazer uma mensagem da relevância que a inovação aberta tem para o setor portuário. Então nós trouxemos aí então a oportunidade de trazer um projeto chamado Porto Hack para essa festa, e aí juntos co-criamos esse evento. Então é um evento, na verdade, construído a muitas mãos, né, entre as duas instituições, e o Instituto que traz como seu DNA e o seu objetivo, missão, formar pessoas resolvedoras de problemas, tornar uma pessoa que hoje é parte de um problema, ou seja, ela não está inserida no mercado, o mercado não enxerga ela com o potencial de ser inserida, né, quando está começando, principalmente, está em alta vulnerabilidade social, porque se ela não tem renda hoje, quem já tem renda base já é difícil, quem não tem renda é um pouco mais difícil ainda. Então, como o nosso objetivo é esse, nada melhor para formar uma pessoa resolvedora que desafios reais. Então, quando a gente tem a oportunidade, através da Abitra, né, de você ter contato com as dores do Porto, que é o maior empregador da nossa região, sim, e ele trazendo os seus desafios, e a gente trazendo esses jovens, seja eles de universidades, como foi essa edição, e de outras, como teve Menores Aprendizes do Campus, como já tivemos a própria comunidade aberta, que trabalha ou não está trabalhando, enfim. Então, ou seja, já nas 5 edições tivemos a oportunidade de trabalhar com diversos públicos de jovens e não jovens. Ou seja, esse ano tivemos universitários de 18 anos a 57 anos, porque como era do tecnólogo ao doutorado, desde que fosse universitário ativo, né, estivesse estudando, poderia participar do Porto Hack desse ano. Então, para nós, sem dúvida nenhuma, que ter a Bitrai como uma entidade forte, com 48 associados, com toda essa força institucional e conhecimento técnico, como parceiro e incentivador do Instituto, para que a gente possa construir essa visão desse objetivo do Amigu, que é o programa Porto para o Futuro,
né, através das pessoas que estudam e melhoram os processos e desses processos criam tecnologias para automatizar eles. Então, seguindo essa linha, para a gente é muito bom ter essa oportunidade de gerar essa inovação social, sempre junto com a inovação tecnológica. Outro evento super importante que aconteceu foi o Congresso Nacional Integra Portos, trabalhando ali na educação e na formação de novos profissionais. Então tivemos ali estudantes, profissionais do setor e muitos debates que você acompanha agora. O CENIT é o Congresso Nacional Integra Portos, que está na 3ª edição. Esse ano o nosso tema é Educação para Empregabilidade. É claro que por ser um congresso focado no setor portuário, a gente traz esse tema de educação e emprego, com foco principalmente nos portos e na logística. São mais de 2.000 participantes inscritos, mais de 162 horas de atividades entre minicursos, visitas técnicas, painéis com especialistas, visitas a terminais, visitas ao canal de navegação e a diversas instituições que fazem parte do sistema portuário. Estamos na 3ª edição e essa edição já superou todas as anteriores, o que consolida o evento como um evento importante, que une a parte profissional, por meio principalmente de especialistas, da participação de empresas, e também acadêmico, com uma expressiva participação de alunos e pesquisadores que estão estudando o porto. Os destaques desse ano do CENIT foram as apresentações de artigos e pôsteres. Nós tivemos mais de 150 trabalhos submetidos e desse total, aproximadamente 110 foram aprovados e foram apresentados no Congresso, no decorrer desses 3 dias de apresentações. E para este ano, nós fizemos uma premiação para os melhores projetos, divididas em premiação para nível técnico e premiação para nível superior e de pós-graduação. Como o CENIT já é um evento consolidado no seu 3º ano, a gente tem certeza que para o ano que vem ele estará ainda mais fortalecido, trazendo algum tema que esteja relacionado à missão do SENEP, que é promover ensino, pesquisa, desenvolvimento e inovação para os portos. E aí, tá gostando da nossa retrospectiva 2025 do Porto e Baixada? Então não sai daí, já já a gente volta com muito mais. Tá imperdível. Todo dia precisamos ter a força. A força que nos leva a vencer nossas batalhas. A força que movimenta nossos sonhos. A força que transforma nossas vidas. Ecoporto, a força que movimenta. De volta com o nosso programa Porto e Baixada e agora já voltamos com um assunto maravilhoso. Por quê? O intuito do nosso programa, desde o início, nessas 2 temporadas, 2 anos, sempre foi aproximar o Porto, que muita gente desconhece, não tem informação, tem preconceitos, com você, cidadão. Aí você vai conhecendo e falando, nossa, o Porto é bom, ele movimenta a economia. E aí, iniciativas como a do nosso programa e a do Porto 360 é o que fazem a diferença. Aconteceu dentro de um shopping, um simulador para a galera entender e tendo também algumas conversas ali mais sobre o segmento portuário. É uma visita interativa, onde o visitante pode conhecer muito mais das operações do Porto de Santos. Se a gente passa pelas avenidas do Porto, a gente vê apenas os muros, não vê acontecendo a operação. Aqui, a pessoa vai entrar no Porto de Santos, vai fazer não somente uma navegação, mas inicialmente uma navegação pelo canal do Porto de Santos, vai se sentir não somente dentro de uma embarcação, mas também dentro de uma locomotiva, em cima de um portainer, vai entrar num terminal de exportação de celulose, num terminal de containers, num terminal que trabalha com granel sólido, vai poder
ver todas essas operações acontecendo. Para nós é muito importante patrocinar um projeto como esse, porque a ideia é democratizar a informação. Então a ideia é levar o porto até a população. Não só a população da Baixada Santista, das cidades que compõem a nossa região, mas também do turista, da pessoa que vem visitar a cidade de Santos. Então, para nós, isso tem muito a ver com a nossa filosofia, com a filosofia da autoridade portuária, que é desmistificar, democratizar a informação e chegar mais próximo da população. Além da exposição na Sala Imersiva 360, nós tivemos aqui também no nosso evento 2 palestras, uma falando sobre pluralismo no Porto e a outra falando sobre oportunidades de emprego. E até domingo, até amanhã, no final do fechamento do shopping, além da nossa sala imersiva, nós vamos ter também uma exposição falando das profissões do Porto. É uma oportunidade única para estudantes, para crianças, para aposentados, para turistas virem conhecer o nosso Porto. E as pessoas todas aqui têm saído muito felizes, têm gostado bastante. E eu também. Conto com vocês. Podem vir para cá que nós estamos esperando de braços abertos. Eu acho que é uma bela contribuição. A população da Baixada Santista, por vezes, não tem noção da importância, do gigantismo, da modernidade do Porto de Santos. Eu acho que esse é um trabalho extraordinário. O Porto de Santos é muito grandioso, né? Comporta muitas pessoas e agora com essa nova obra que vão fazer faraônica vai ter um crescimento muito legal para a cidade de Santos. Muito interessante. Fora a gente não consegue ver a dimensão que é essa operação do porto, os serviços dele, as embarcações. Gostei muito. Gostei bastante mesmo. De ver assim os navios, o mar assim, eu gostei bastante, sim. É bem legal. Muito perfeito. É muito interessante saber que Porto de Santos tem toda essa importância para o Brasil. Venham até o Shopping Praia Mar. A exposição vai até amanhã, domingo, dia 12, Dia das Crianças, até o horário de fechamento do shopping. Eu garanto a vocês que vale a pena fazer essa visita virtual ao Porto de Santos. Você não faz nem ideia, mas existe um passeio no Porto de Santos e é gratuito. Você pode até ir com crianças, com a tua família. É fantástico. Então, nesse ano, o Porto Baixada foi lá, a gente fez uma matéria e agora a gente faz questão de te relembrar, de te mostrar para você já se planejar para esse 2026. Você tem que ir. Existe então um passeio para a gente conhecer o Porto, é isso? É isso aí. Essa é uma iniciativa da Autoridade Portuária que oferece de forma gratuita esse passeio. É um passeio cultural que envolve as informações do Porto e principalmente a ideia é que você leve para a sociedade a importância que o Porto tem na nossa região. As pessoas não fazem ideia da importância do Porto, por isso que a gente tem o nosso programa. É para desmistificar, né? As pessoas acham que o Porto é um problema, né, cara? A gente aqui quer mostrar como ele é importante para nossa economia, para nossa cidade, para nossa região, para o nosso país e para as famílias que fazem parte disso, não é? Olha, essa foi a ideia e o principal objetivo é esse, a gente mostrar a pujança do Porto na região de Santos, né? O quanto ele é importante para a cidade. Muito. Não precisa nem falar para o país também, mas como ele é importante para a cidade como fonte de renda, a importância que ele tem no caráter histórico, na formação da nossa cultura aqui em Santos. Então, a ideia é levar para a sociedade essas informações para que a sociedade sinta um orgulho de morar numa cidade portuária. Exatamente, a gente tem que ter orgulho disso daqui, viu? Cada dia mais a gente traz essa mensagem no nosso programa. Agora, sobre esse passeio, de onde saiu essa ideia? Bom, essa foi uma iniciativa da Autoridade Portuária que já realiza visitas técnicas institucionais para
mostrar as operações do Porto para aqueles interessados em fazer negócios com o Porto. Perfeito. Né? E a Fundação Senep, como uma fundação pública que tem como missão essa difusão, né, da cultura portuária, acabou tendo, através de um termo de convênio, né, sido chamada para realizar essas visitas guiadas. Né? Houve essa adaptação, né, da gente poder proporcionar essa visita com um caráter assim, mais cultural do que propriamente de negócio. Como que funciona? Hoje, a pessoa que está vendo aqui quer fazer esse passeio, qual é o passo a passo? Tá. Nós temos 2 tipos de visita ao Porto. Uma visita que é a visita ao canal de acesso do Porto, através de uma embarcação. E a outra visita é a visita terrestre, que também é realizada no perímetro do Porto, né, para visualizar ali em loco as operações portuárias. Então, o primeiro passo é a pessoa acessar o site do senepsantos.com.br, selecionar a data de interesse, verificar se está disponível e fazer o seu agendamento no site. Então entra nesse site que está aqui, já faz o seu agendamento, é de segunda a sexta-feira, isso é importante reforçar. Finais de semana, vai pra praia, vai curtir, mas na semana já agenda esse compromisso. Dá para ir criança? Dá para ir menores de idade, desde que acompanhados pelos seus responsáveis. A gente está com uma demanda altíssima, então muito provavelmente vocês vão ver que várias datas já estão esgotadas. Hoje o passeio está sendo feito às quartas-feiras, nada impede. Legal, a gente está trabalhando para que essa agenda seja ampliada, que a gente possa oferecer outros dias da semana também, mas a princípio hoje, no nosso agendamento, temos visitas às quartas-feiras. Agora, esse passeio, de fato, tecnicamente falando, conhece o quê? Nós temos aqui, temos 2 margens no Porto, né? A gente tem o Porto que serve a cidade de Santos e o Porto que serve a cidade de Guarujá. Mas a visita, você vê o mesmo porto de 2 lados diferentes. Então, o passeio pelo canal de acesso, ele parte ali da ponte de embarque, ele entra no canal e você consegue visualizar vários terminais, tanto na margem do Guarujá quanto na margem de Santos. Lembrando que o porto não para 24 horas, então você vai ver manobras de navio, você vai ver operações acontecendo em tempo real. Legal, hein? E Legal. a operação terrestre, você tem essa mesma visualização das operações pelo outro lado, né? O lado do cais do porto. E esse passeio, ele é incrível porque nem todo mundo tem acesso. Eu te falo, a gente grava aqui o Porto Baixada, a gente sabe todo o sistema de segurança da autoridade portuária. Olha, eu te falo que é uma baita de uma oportunidade de você conhecer o Porto nesse aspecto. A nossa ideia aqui é a gente trabalhar essa cultura da cidade de Santos, de uma cidade portuária. A Fundação Senep, ela não só realiza esses passeios, mas a gente tem vários cursos abertos, muitos inclusive gratuitos, outros cursos de curta duração, de longa duração. Então a Fundação Senep está de braços abertos, de portas abertas aí à disposição. Maravilhoso. Obrigado, viu, Ale? Obrigado de verdade você. E bora lá. Eu achei maravilhoso, né? Muito legal, muito instrutivo. A gente ficou sabendo coisas que a gente não sabia, apesar de morar aqui na cidade, nascer aqui, muita coisa a gente não sabia e ficamos sabendo, né? Então foi muito interessante, o pessoal muito legal aí do barco, muito gentil. Valeu a pena. Muito bom, muita informação que eu desconhecia. Eu moro em Santos já há uns 65 anos e nunca fiz esse passeio, ou seja, vendo o porto de outro ângulo, né? Então foi muito interessante, tanto pela parte turística como a parte técnica, né? Eu gostei muito, foi muito bom. Eu gostei bastante, abriu bastante a visão sobre o porto, o conhecimento que nós precisamos ter, né? Dessa importância que ele é para o nosso país e para as nossas vidas também.
E para encerrar a nossa retrospectiva 2025, não poderia faltar o nosso Fórum Band. Foi fantástico o evento e, claro, eu tive a honra de apresentar. Então, produção, eu falei, tem que puxar sardinha para nós, né? Mas brincadeiras à parte, não só porque eu apresentei, esse evento foi feito com muito carinho para trazer debates importantes sobre o nosso setor portuário. Grandes lideranças empresariais, lideranças políticas e você, a população, porque era aberto, era só se inscrever e participar. Olha aí. O Fórum Band, os desafios das exportações brasileiras, reuniu lideranças empresariais, autoridades públicas e especialistas para debater os principais entraves e oportunidades das exportações nacionais, com foco na integração entre porto, indústria e agronegócio. Sediado na cidade que abriga o maior porto da América Latina, o encontro promoveu um espaço estratégico de diálogo sobre logística, infraestrutura, competitividade, cenário geopolítico e o papel do Porto de Santos no desenvolvimento econômico do estado de São Paulo e do Brasil. Ao longo da programação, o fórum contou com painéis temáticos e a participação de representantes do poder público e do setor produtivo, abordando temas como os impactos das safras agrícolas na operação portuária, os desafios logísticos das exportações brasileiras e as perspectivas do crescimento econômico. Bom, o evento também reforçou a importância da articulação entre os diferentes setores da cadeia produtiva e destacou o Porto de Santos como eixo fundamental para o escoamento da produção nacional e para o fortalecimento das exportações brasileiras. É isso, fim do nosso programa Porto e Baixada. Obrigado por esse ano maravilhoso. Que 2026 seja o melhor ano da sua vida depois dos outros que virão. Vai ser incrível. Obrigado por acompanhar a gente. Tenho muito orgulho de fazer parte. Eu quero parabenizar toda a nossa direção, a nossa produção, os cinegrafistas, todos, porque a gente faz com muito carinho, dá muito trabalho. E é importante que você saiba disso. Você entender um pouco do nosso processo, os nossos bastidores do Porto e Baixada. Então, muito obrigado de verdade. Tem sugestão de pauta? Já sabe, tá aqui, você pode mandar a qualquer momento, vamos até você, os assuntos que te interessam e eu te espero nesse ano de 2026 com tudo. Sábado já sabe, tem Porto e Baixada, comigo, Felipe Folli e todo o time. Tchau, feliz ano novo! Porto e Baixada. Oferecimento: Praticagem de São Paulo. Segurança, tecnologia e produtividade a serviço do Brasil. E Ecoporto, a força que movimenta.